bastante diversificado, né? Muitos irmãos de outras localidades, né? De outros lugares do estado. Queria começar me apresentando, né? O meu nome é Marcos Danilo, normalmente mais conhecido como Danilo mesmo, mais conhecido como meu segundo nome. E eu fiz parte dessa igreja, né? Da Igreja Presbiteriana de Glória, desde 98. Estava conferindo com Maria Andrade ali na minha cabeça, ou era 99 ou 98, mas Maria me lembrou que era 99, né? Já há 23 anos, até o ano passado eu fazia parte dessa igreja. Hoje eu estou lá na Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, sou auxiliar do reverendo Edward e tomo conta principalmente do trabalho ali na congregação Betesda, entre o bairro Bugio e o Jardim Centenário, né? Ela fica ali bem na divisa, bem na região ali que divide esses dois bairros ali de Aracaju, e seria um prazer ter os irmãos lá nos visitando qualquer hora dessas, tá? Sejam muito bem-vindos. Trazemos o abraço ali da igreja, do conselho, o pastor Edward e o Wellington, presbítero Wellington e Enoque, tá, irmãos? Prazer estar aqui de novo com os irmãos, revê-los, conversar com muitos de vocês, né? Desde ontem estamos aqui, tem sido um tempo muito bom mesmo. E quando conversamos com o presbítero Jalmo também e o pastor... às vezes eu vou falar Edward querendo falar pastor Rômulo, tá? Já sei que isso vai acontecer. Mas com o pastor Rômulo e o presbítero Jalmo, pensamos e refletimos sobre esse tema, né? Sobre as boas novas na tempestade. Inicialmente ia ser menos tempo, né? Inicialmente a gente ia começar o acampamento apenas amanhã, ia ser na segunda e na terça. E depois a gente decidiu aí, eles, melhor dizendo, né, decidiram alongar um pouquinho, né? Esticar um pouco. E aí a gente ficou aí com a incumbência, né, aí pesquisando, meditando na palavra do Senhor acerca desse tema, né, buscando textos, buscando momentos onde a gente pudesse falar para os irmãos. E qual grande tempestade, qual a maior tempestade, talvez, né, que tenha ocorrido nas Escrituras, né, se não a história do dilúvio, né? Então eu convido os irmãos a abrirem, começar a minha fala aqui, né? A gente já viu desde ontem o reverendo Derival, o pastor Rômulo, já dizer, Eduardo de novo, Rômulo, falou sobre a tempestade que se abateu sobre Jonas, né? Hoje pela manhã. E agora queria que a gente fosse, melhor dizendo, lá para Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 9. Também é um texto longo, né? A história do dilúvio, a gente não vai ver todo ele hoje, né? Hoje à noite, mas a gente vai ver pelo menos metade dele, uma boa parte dele, sim, esse momento inicial, a partir do versículo 6. Gênesis capítulo 6, versículo 9, melhor dizendo. 6, 9, tá? Gênesis 6, versículo 9, a gente vai ler até o final do capítulo 6. Vamos expor essa primeira parte do texto, depois a gente volta para mais um pedacinho do texto, para a gente concluir essa história. Irmãos, eu estou lendo aqui na versão Nova Almeida atualizada, então alguma coisa pode estar diferente aí na versão dos irmãos, tá? Mas acho que dá para acompanhar sem maiores dificuldades. Gênesis 6, verso 9 em diante, diz assim a palavra do Senhor. São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então, Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Façam a arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros a largura, de 22 a altura, a largura de 22, e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra será destruído. Mas com você estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca.
você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres de seus filhos. De todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão até você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isso será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez. Conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai, graças te damos, Senhor, porque da mesma forma, Pai, como o Senhor veio a Jonas, nós ouvimos de manhã, como o Senhor falou, Pai, para o teu servo apóstolo Paulo, como nós vimos ontem, o Senhor também se dirigiu a Noé e se dirige hoje, Pai, a nós aqui que estamos reunidos nessa chácara, nesse dia do Senhor, para ouvirmos a tua palavra, Pai. Fala conosco, Pai, nos dá, Deus, percepção, Deus, para ouvirmos a tua palavra e que ela não fique apenas no nosso subconsciente, ela não fique apenas no nosso cérebro, mas que nós entendamos que precisamos praticá-la, Pai. Nós precisamos viver aquilo que o Senhor nos ordena, nos orienta, Pai. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a sermos praticantes da sua palavra. Nos ajuda, Pai, nessa noite, Pai, a internalizarmos, Senhor, o ensino contido nas Sagradas Letras, Pai. Essa é a nossa oração que fazemos no nome do Teu Filho amado Jesus, que morreu, mas ressuscitou. Amém. Irmãos, é muito improvável, talvez, que os irmãos não tenham ouvido falar de um rapaz, de um senhor, né, de um homem chamado William Shakespeare, né? Ele foi um dramaturgo inglês dos mais famosos. Se você não ouviu falar o nome dele, talvez você tenha ouvido falar alguma obra dele, né? Alguma das grandes, talvez, né, a mais famosa e mais adaptada no cinema e em outras mídias, talvez tenha sido a história de Romeu e Julieta, né? Mas Shakespeare, ele fez diversas peças, irmãos, diversas mesmo. E a última peça de Shakespeare, ela tem um título bastante sugestivo, né, aqui para o acampamento. A última peça que Shakespeare escreveu se chamava A Tempestade. E nessa peça, a tempestade que dá nome à peça não era simplesmente uma circunstância, não era simplesmente um elemento da peça, né? A tempestade, ela era um personagem da peça em si. Da mesma forma que o dilúvio, irmãos, também não foi simplesmente uma grande chuva, né? O dilúvio, ele é quase como um personagem também dessa história aqui que aconteceu há tantos milhares de anos atrás, né? E aí a divergência se milhares de milhões, né, ou milhares de milhares. Mas o fato, irmãos, é que nessa história ela é bem paradigmática para nós, porque ela é um reflexo do que acontece na criação. Olha, a gente está ainda no capítulo 6 de Gênesis, tá? Mas o autor aqui inspirado por Deus, né, o servo dele, Moisés, a quem o Senhor inspirou, e o Espírito Santo inspirou mesmo as Sagradas Letras para que ele escrevesse, ele é bem acelerado, né, na história, depois de narrar ali como o mundo foi feito e como deu tudo errado, né, em Gênesis 3, por causa do pecado. Ele começa a acelerar e a contar aquilo que aconteceu de forma bastante condensada, né, ali em Gênesis 4 e 5, a genealogia da semente da serpente, né, a genealogia de Caim e os seus descendentes. No capítulo 5, a genealogia da mulher de Sete e todos os descendentes de Adão e Eva, do qual depois viria originar o próprio Noé. Depois de Noé até Abraão também a gente tem um monte de genealogia e a história também é bastante rápida, só que o narrador achou muito importante, né, e claro, porque ele foi orientado pelo próprio Espírito, a dar uma pausa a partir do capítulo 6 de Gênesis, para contar em detalhes a história de Noé, né? Para contar a história de Noé e do dilúvio, né? Não é apenas a história de Noé. Como eu falei, o dilúvio também, ele acaba sendo um personagem dessa história. Ele desacelera um pouco e ele vai introduzir esse primeiro versículo, esse título, né, irmãos, do versículo 9, são essas as gerações de Noé,
é a forma que o escritor de Gênesis tem de iniciar um novo bloco no livro, né? Aí é a famosa fórmula, né? De estas são as gerações, ou estas são as histórias, dependendo da versão que você usa. Aqui, como eu falei, a gente não vai ver a história de Noé em detalhes, né? Até o momento do arco, né? Que Deus faz como símbolo, né? Da aliança que não iria destruir a terra, mas a gente vai ver aí essa primeira parte, pelo menos, e pensarmos como a época de Noé não é tão diferente da nossa, irmãos. E quem está falando isso não é Danilo, não é Marcos, não é um pastor qualquer. Quem falou isso foi o pastor das nossas almas, Jesus Cristo, né, escrevendo lá, Mateus, os evangelistas, escrevendo aquilo que o nosso Senhor falou. Ele falou que o Senhor Jesus iria voltar em uma época extremamente parecida com a época do Noé, né? E é por isso que nós estamos lendo e meditando sobre Noé, porque nós queremos saber como era a época de Noé, e identificando como era a época de Noé, nós podemos ver as semelhanças com o mundo em que nós vivemos. E a principal semelhança, irmãos, entre a época de Noé e a época que nós vivemos, é que tanto Noé como nós vivemos em um mundo tempestuoso. Nós vivemos tempos tempestuosos, né? Nós vivemos no meio do furacão, parece, né? A gente estava comentando, Eva, falando comigo hoje à tarde. Você imaginava, Danilo, que a gente ia viver uma pandemia e depois uma guerra? Ela disse, não basta pandemia, né? Pandemia e guerra. E você não sabe ainda o que nos espera, né? A gente não sabe depois o que vai vir depois da guerra. O fato é que, olhando para as Escrituras, a gente tem um vislumbre do que esperar, né? A gente tem um vislumbre, de fato, do que o Senhor ele tem preparado para nós, tanto de forma, né, como o pastor Derival também deixou bem claro ontem, né, quando ele falava que Deus não iria nos livrar da tempestade, né? Deus ele vai nos livrar na tempestade. Ele não deixa que você não passe pela tempestade, mas na tempestade ele tem uma provisão, ele tem um livramento. E esse livramento, no caso da história de Noé, foi a arca, né? Como a gente vai ver em mais detalhes daqui a pouco. Então, irmãos, depois de identificar a nossa história, né, e colocar ela aí no seu devido contexto, né, nesse primeiro momento de Gênesis, a gente é apresentado a esse homem, né, apresentado a Noé. Quem era Noé aí no versículo 9 ainda? Ele era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé são dois adjetivos, né, que são dados para Noé. Adjetivos também que nós nos lembramos até de Jó também, né, que era considerado também um homem justo diante do Senhor, diante dos seus contemporâneos. Noé, ele era esse homem justo e íntegro. E nós temos alguns aspectos na vida de Noé, né? Nós sabemos algumas coisas da vida de Noé que o fazem carregar esse título, né? Que fazem com que Noé seja considerado por Deus como alguém justo e íntegro. E a principal característica, ainda no versículo 9 de Noé, é que Noé, irmãos, andava com Deus. Não era porque Noé era justo e íntegro que ele andava com Deus, é porque Noé andava com Deus que Noé, ele espelhava o caráter de Deus. Noé andava com Deus, Deus andava com Noé, e nesse relacionamento de reciprocidade, esse relacionamento iterativo, esse relacionamento constante, durativo, é um dos troncos verbais aí da língua hebraica mais ricos e mais intensos, e que a gente poderia passar vários minutos falando dele, o que nós não vamos fazer, mas que é isso, irmãos, era o fato de Noé andar com Deus que fazia com que ele fosse um homem justo e íntegro, um homem disposto a abrir mão de qualquer vantagem que ele podia ter em prol da vantagem de outras pessoas. E no caso dele, nem outras pessoas, porque que não fossem da família dele, né? Porque ninguém entra na arca com ele, mas de uma parcela da criação que foi preservada ali, uma parte dos animais que entraram na arca. O padrão de integridade também de Noé, a gente consegue ver que a lei natural de Deus, ainda não existia a revelação especial, né, nesse momento, apenas a revelação natural de Deus e a revelação que era transmitida, né, de forma oral, né, de um para outro. O que Deus falou para Adão, com certeza, ele transmitiu para os seus filhos, e os seus filhos para os filhos dele, até que chegou em Noé.
E eu não estou falando isso também aqui, irmãos, de forma leviana, tá? É a própria palavra de Deus, lá em Gênesis 5, né, o capítulo anterior, que fala como o pai de Noé, Lameque, ele tinha essa expectativa, né? Ele tinha essa esperança messiânica. Quando Noé nasce, o pai dele olha para a criança e disse: Noé, você nos consolará. Você será alguém que trará alívio nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Nessa terra que foi amaldiçoada pelo pecado. E Noé nasce, irmãos. E Noé, de fato, ele corresponde às expectativas do pai dele. Ele anda com Deus. Ele é considerado justo e íntegro entre os seus contemporâneos. E ele gera 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E aí, irmãos, agora o versículo 11, ele é um paralelo, né? Um contraste, né? Um paralelo contrastivo, contrastante com o versículo 9. Noé era justo e íntegro, e agora a terra, nós temos também 2 adjetivos para a terra, ela era como? Corrompida e cheia de violência. Ao passo que Noé era justo e íntegro, entre os seus contemporâneos, a terra era corrompida e cheia de violência à vista de Deus, né? À vista de Deus, toda a terra era corrompida e cheia de violência. E o que está em vista aqui, irmãos, de fato, é o comportamento moral e as consequências desse comportamento. Deus olha para essa terra corrompida, essa terra cheia de violência, e ele olha com o olhar de quem vai agir. Deus, ele não é passivo, né? Quando Deus ele se propõe a fazer uma coisa, ele faz, irmãos. Quando Deus ele fala, haja luz, houve luz. Quando Deus determina qualquer coisa que seja, essa coisa acontece. Deus ele não é poderoso apenas para planejar, apenas para idealizar, mas o nosso Deus age, planeja, executa, ele faz todas essas coisas, né? Ele é a força motriz que move o mundo e todas as coisas. Ele olha para a terra, então, com a intenção de agir. Ele vê que ela estava corrompida, porque todos os seus moradores, né, todos os seres vivos, corromperam o seu caminho na terra. O retrato, irmãos, que nos é dado aqui, nesse comecinho da história de Noé, é o relato dos nossos dias. A terra, irmãos, hoje, o mundo que nós vivemos é um mundo corrompido e cheio de violência à vista de Deus. Os seres humanos, antes de Noé, depois de Noé, né, temos evangelistas, agora eu não lembro quem é, acho que é Marcos, ele vai fazer até esse contraste, né, que como era na geração de Noé, e depois vai contrastar com a geração de Ló, né, vai contrastar uma geração antediluviana com a geração pós-diluviana, e a gente vai ver que essas gerações pré-diluviana e pós-diluviana, no final das contas, estavam corrompidas e cheias de violência. É essa época que nós vivemos, irmãos. Esse mundo tempestuoso que nós vivemos. Agora, sabe qual é a grande questão desse mundo tempestuoso que nós vivemos? É um ditado, né, que às vezes a gente costuma aplicar erroneamente, né, e equivocadamente na nossa vida. Quem nunca ouviu aquele ditado, se não pode com eles, junte-se a eles, né? Parece que a gente vive em um mundo tão tomado por tantas ideologias, né? Tão tomado por uma situação tão caótica, que parece que não tem como a gente resistir a isso, né, irmãos? Parece que a gente ou navega por essas águas, ou é cancelado na internet, né? Ou acontece algo do tipo, ou a gente não tem amigos na faculdade, né? Principalmente, talvez se for uma faculdade pública, particularmente se for um curso de humanas, né? Olha aqui, eu cheio de preconceitos, né? Com o curso de humanas. Mas, irmãos, parece que a gente não tem opção, sabe? Eu já ouvi tanta gente falando com relação ao que assistir, por exemplo. Mas se eu quiser assistir algo que não tenha nenhum tipo de promiscuidade, nenhum tipo de sensualidade, se eu não tiver que assistir, se for para assistir algo que não tenha isso e aquilo outro, eu não vou assistir nada. Tem algo que passa na Netflix que não tenha isso? Você tem que assistir as produções que estão no YouTube, né? No fundo do baú, aquelas que ninguém nem se importa mais com os direitos autorais e lançaram lá. Realmente, irmãos, é difícil mesmo você garimpar alguma coisa, né, nas redes, nos serviços de streaming, né, para você assistir. E a gente acha que, por viver nesse mundo, nós temos que fazer algumas concessões a esse mundo. Mas o que é que a palavra de Deus ela nos orienta com relação a isso, irmãos?
Filipenses 2, 15 e 16, o apóstolo Paulo, falando para a igreja que se reunia em Filipos, nos exorta a sermos irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Falando aos Romanos, o apóstolo Paulo fala no famoso texto, né, lá do capítulo 12, não vos conformeis com esse século, irmãos. Veja, não é para nós nos conformar. Viver em um mundo tempestuoso não nos autoriza a viver da mesma forma que esse mundo vive. Não nos autoriza a viver da mesma forma que todo mundo vivia. Noé andava com Deus. Noé, ele era diferente entre os seus contemporâneos. Noé, com certeza, foi muito ridicularizado. Até então, a palavra de Deus fala que não havia chovido sobre a terra. Vocês entendem isso? Para a gente é muito estranho, porque a gente conhece chuva, né? Quando o céu ficou mais claro nesse instante, o pessoal falou, vai chover, né? A gente começou a pensar logo que ia chover. A gente conhece chuva, a gente sabe o que esperar. Quando alguém fala que vai acontecer uma tempestade, desde que eu estou em Aracaju, já disseram umas 2 vezes, né? Mandar aqueles mais catastróficos, né? Manda mensagem no grupo. Vai alagar tudo, compre alguma coisa, fique em casa, não saia de casa. E a gente, né, às vezes, dependendo de quem manda, a gente acredita, né, na mensagem. E aí, começa a pensar, será que vai chover mesmo? Mas, irmãos, quando Deus disse para Noé que iria chover, e que Noé transmitiu isso para os seus contemporâneos, nunca havia chovido sobre a terra ainda. E claro que ele foi ridicularizado, claro que ele sofreu bastante para ser essa pessoa que andava na contramão do seu mundo. Claro que ele não foi de graça, né, irmãos, aquilo que Noé enfrentou ali no seu tempo. Mas o fato é que Deus conversa com Noé, né? Como a gente falou, né? Ontem Deus falando com Paulo, hoje de manhã Deus falando com Jonas, e no versículo 13 Deus diz a Noé, resolvi acabar com tudo, Noé. Tudo, não vai sobrar nada. A terra está cheia de violência, eu vou destruir a terra e quem mora na terra. Todo mundo, não vai sobrar nada, Noé. Vou destruir tudo. Só que esse Deus, que é o diretor dessa peça, né? O diretor desse drama, ele que dirige todas as coisas, ele que escreveu o drama, que dirige o drama, que escalou os protagonistas do drama, ele faz uma provisão nesse drama. Ele provê em tempos tempestuosos, irmãos. Nós não precisamos se conformar a esse mundo, nós não precisamos viver da mesma forma que todos vivem, porque o nosso Deus provê uma forma de nós sermos diferentes. Quando às vezes a gente olha para esse episódio de Noé, que Noé era justo e íntegro, que Noé andava com Deus, a gente é muito tentado, irmãos, a achar que era Noé, a pessoa de Noé, que era o fato de que antigamente era diferente, né? Que Noé não tinha que lidar com a Netflix, que Noé não tinha que lidar com os professores da universidade. Irmãos, Deus, o mesmo Deus que proveu para Noé, ele é um Deus que provê ainda hoje o escape. Ele que promete que não tem nenhuma tentação que não seja humana, que provê que nenhum de nós seria tentado além das nossas capacidades de suportar. E é um Deus que a ninguém tenta, né? Como diz Tiago ali. Mas nós somos tentados pela nossa própria concupiscência, pela nossa própria natureza perversa e pecaminosa. Mas Deus determina como essa arca iria ser feita. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, ele não vai deixar na sua mão os meios para a sua salvação. Não é do jeito que você acha que é, tá entendendo? Que Deus, ele é específico na salvação. A gente viu isso também ontem e hoje. No caso, ontem, né, os marinheiros também tentando pela sua expertise, tentando pela sua experiência, né, ultrapassar, vencer aquela tempestade. E hoje os marinheiros, mesmo Jonas dizendo que precisava ser lançado ao mar, eles tentaram de todas as formas não fazer aquilo que eles sabiam que era a única forma de fazer. Eles ainda não sabiam, né? Que Deus ele já tinha dito para Jonas. Jonas, como hebreu, ele sabia já a necessidade de derramamento de sangue. Ele sabia da necessidade do sangue dele ser derramado para que o mar se acalmasse, né? Ali naquele momento no mar. Deus, ele
faz, irmãos, ele não confia ao ser humano os meios da salvação, mas ele mesmo dá o meio e ele mesmo especifica o meio para ser salvo, né? O livro de Romanos é praticamente um manual, né, de como nós somos salvos. Nós somos salvos porque nós somos justificados pela fé e isso não vem de vós, é dom exclusivamente de Deus, né? E nessa arca, né, com todos os detalhes, porta lateral, e altura e tamanho, e 3 andares, uma coisa interessante sobre essa arca. Ninguém viu nenhuma descrição aí de leme, né? Ninguém viu uma descrição de auxílio de navegação, né? Não tem na arca nenhuma espécie de timão que chama, né? Timão, aquele negócio de timão, né? Estão soprando aqui que é. O irmão Bruno diz que é, então é mesmo. Ele entende. Tem cara de que é velejador. Não tem, irmãos. Não tem isso na arca. Não tem, porque o destino da arca e o destino de todos que estão na arca depende unicamente e exclusivamente da vontade de Deus. Enquanto todo mundo, versículo 17, a promessa de Deus é do dilúvio, que viria sobre toda a terra, destruir todos sem que há fôlego de vida, tudo que há na terra, mas a gente tem aqueles mas, né? Aqueles mais maravilhosos da palavra de Deus, versículo 18, mas com você, com Noé, estabelecerei a minha aliança. A aliança do Senhor é com Noé. E a primeira vez, né, não é a primeira aliança, na verdade, Deus ele faz uma aliança com o próprio Adão também, né, mas pela primeira vez o termo, né, para aliança, o termo hebraico para aliança vai aparecer na história de Noé, aqui no versículo 18. Eu estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca. Você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres de seus filhos. É interessante, né, irmãos, como a própria família de Noé é abençoada, né? A gente não tem indicativos de que a família de Noé teme a Deus, né? De que os filhos de Noé andam com Deus, de que a esposa de Noé anda com Deus. E eu não estou dizendo que eles não andam, tá? A Bíblia não fala sobre isso. A gente não pode colocar palavras que não estão aqui. O fato é que Noé andava e a aliança foi estabelecida com ele. E por causa dessa aliança, os seus filhos puderam entrar na arca. A sua mulher pôde entrar na arca, inclusive a mulher dos filhos dele. Deuteronômio 7, 12 a 13, irmãos, ela nos dá informações, né, preciosas de como as nossas famílias elas podem ser abençoadas na tempestade através da sua vida. Diz assim Deuteronômio: portanto, se vocês derem ouvidos a estes juízos e os guardarem e cumprirem, o Senhor, seu Deus, guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a seus pais. Ele os amará e abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Também abençoará os filhos de vocês. A promessa é sobre Noé e os seus filhos. A bênção, irmãos, da pessoa que serve a Deus, a bênção do pai de família, da mãe de família, que teme ao Senhor, que anda nos caminhos do Senhor e abençoa a sua casa. Paulo falando para as mulheres nos quais o esposo não era crente, e ela fala: você, mulher, santifique o seu lar pela sua vida, o seu lar vai ser abençoado. Irmãos, às vezes eu sei que a gente deseja que a nossa casa seja uma casa de bênçãos. É claro que a gente deseja que o cônjuge, o esposo, a esposa, os filhos, os pais, que eles sirvam a Deus e que ele ande nos caminhos do Senhor. E eu entendo a frustração quando não é assim, sabe? Claro que eu entendo. Mas a palavra de Deus fala que através da sua vida, do seu andar com Deus, da sua busca por caminhar com Ele, de gastar tempo com Ele, de obedecer a Ele, você pode ser um instrumento de Deus para abençoar a sua família, como Noé foi. Como Noé, ele garantiu aí uma vaguinha, um espaço para a sua esposa, para os seus filhos e para toda a sua família. De todos os seres vivos entram na arca, né, as aves e os animais, e aí tem toda a especificação sobre a conservação da vida, né, que Noé ele é destinado a fazer, mas o mais importante está aí no versículo 22, o último versículo que nós lemos, né, até então. Foi o que Noé fez. Tudo o que Deus falou, irmãos, foi o que Noé fez.
Tudo, extremamente como Deus havia ordenado, ele fez. Essas poucas palavras sublinham como Noé vivia pela fé, né? E Hebreus 11:7 deixa isso ainda mais claro, né? Mas omite o tremendo esforço e investimento que foi obtido. É muito legal, né? A gente lê. Foi o que Noé fez. Tudo que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Eu estava com o Iris ali de tarde, a tarde todinha, né? A gente procurando. Porque eu pensei esses meio que eu tinha visto em algum lugar quando Noé começou a construir a arca, mas eu não achei, não tinha essa informação. Mas é no ano 600 da vida de Noé que isso acontece. E a gente tem que imaginar, irmãos, que Noé vivia em uma época, né, assim, né, sem eletricidade, né, sem todos os apetrechos da modernidade para ele serrar madeira, até um simples machado, né, para a gente já era um instrumento, né, muito, muito, muito útil para Noé na época. E ele só estava ali, ele e a esposa, não sabemos quantos filhos, a idade dos filhos dele, né, quando ele começa o empreendimento. O fato é que demora muito tempo, irmãos. Aqui nas entrelinhas, Deus não falou com Noé em um dia, né? E na semana seguinte a arca estava pronta, né? Vocês imaginam que era um mega trabalho. Noé teve que cortar as árvores do zero, irmão, sabe? Noé não tinha prego, não. Ele não foi lá comprar um prego, uma caixa de prego. Noé, ele não, sabe? Ele tinha que fabricar as ferramentas, fabricar o material para ele construir e construir um negócio aí de 3 andares, das dimensões que foi. Iris até falando, né? Imagine, né, Danilo, um elefante. Eu digo, pois é. Imagine como deve ter sido, né? Como esse navio ele foi construído com tanto esmero e com tanta dedicação. Apesar, irmãos, de a Bíblia não nos dizer, né, não detalhar, né, todo esse esforço, todo o empreendimento, talvez o gasto financeiro, né, que Noé teve também para construir, ela expressa que a obediência de Noé expressa a sua fé, sabe? Noé, ele não compra de forma nenhuma, sabe, irmãos? De forma nenhuma. E agora a gente vai ver isso na frente, que não é exatamente por conta do fato de Noé ser justo, mas é por conta da misericórdia de Deus sobre a vida de Noé. E eu acabei falando bem mais dessa primeira parte, mas essa segunda eu prometo que a gente vai ser um pouco mais rápido. Vamos continuar mais um pouquinho aí do texto para a gente saber como essa história se desenvolve, né? Depois que Noé ele faz o que o Senhor ordena que ele faça. Capítulo 7 diz o seguinte: o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. De todo animal puro, leve com você 7 pares, o macho e a fêmea, mas dos impuros, leve um par, o macho e a fêmea. Também das aves, leve 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. 7 dias é o tempo que demora, né, para os animais, para que todo essa parte da criação possa se acomodar na arca, né? Noé e sua família entram na arca porque Noé expressa a fé dele através da sua obediência aí no versículo número 1. Né? Noé embarca. E mais uma vez o versículo 5 estabelece. Vamos ler juntos aí para você fixar. Quando a Bíblia repete uma coisa, irmãos, é porque ela quer que a gente realmente guarde isso, né? Versículo 5 do capítulo 7. E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Podem ler na área, então, só vocês. Versículo 5. Eu senti aí que a gente tem NVI, tem NTLH, tem NVT, tem muitas versões, viu? Misericórdia. Voltou, João? Irmãos, Noé, mais uma vez a gente vê a afirmação do Senhor de que ele faz tudo como o Senhor havia ordenado. Deus, ele provê, né, como eu já falei, a forma de sermos salvos, mas nós temos que entender também a nossa responsabilidade, né, irmãos? É algo também da nossa teologia que às vezes nos confunde e nos humilha, mas o fato é que é o que é. A gente tem que entender assim, ó. E olha que eu já li vários livros, eu já tentei entender melhor esse negócio de soberania
responsabilidade, é um negócio que dá nó mesmo. Talvez um dos teólogos que eu gosto muito, né, o D.A. Carson, uma mente brilhante, ele escreve um livro sobre isso, é a tese de doutorado dele, ele resume, na verdade, no livro, né, um negócio gigante. E aí eu li, né, eu digo, agora eu vou descobrir esse negócio, o que eu sempre quis saber vai estar nesse livro. E ele chega no final para dizer exatamente isso que eu estou dizendo para os irmãos. É o que é. A gente é responsável e Deus é soberano, ponto final, né? E a gente tem que entender, a despeito de Deus providenciar o meio da salvação, que Noé foi responsável diante de Deus por obedecer e que nós também somos responsáveis diante de Deus para obedecer. Nós somos responsáveis, da mesma forma que Noé foi, de conduzir pessoas a Cristo nesse mundo tempestuoso. Veja, nós vivemos num mundo tempestuoso, nós falamos que nós não podemos nos amoldar a esse mundo tempestuoso, né? Nós não podemos abrir mão dos nossos princípios para nos amoldarmos a ele. Nós falamos que a nossa família pode ser abençoada também se nós formos fiéis, mas nós temos uma responsabilidade de conduzir a outras pessoas e dizer para elas que Deus vai voltar em uma época muito parecida como foi a de Noé. Exatamente como Jesus ele fala lá em Mateus 24, versículo 37 a 39. Romanos 10, 13 a 15 fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só que tem um problema, né? O jeito é esse, é invocar o nome do Senhor. Mas aí Paulo continua dizendo, mas como invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele que nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Nós temos responsabilidades, irmãos. Uma coisa que às vezes a tempestade e as tempestades fazem conosco é nos tornar egoístas, é nos fazer tornar ensimesmados, a gente olhar muito para dentro, né? Olhar para o nosso umbigo e querer salvar a gente e a nossa família. E olhe lá, né? Alguns membros da nossa família, talvez só a mãe e os irmãos mesmo, né? Até os cunhados, alguns deixariam naufragar aí, né? Mas, irmãos, nós somos responsáveis por conduzir outras pessoas nesse mundo tempestuoso. Nós também somos responsáveis a pregar o evangelho, a dizer para elas que Jesus está voltando e ele vai voltar em uma época muito, muito, muito parecida como foi a época de Noé. Noé entra na arca com os filhos. Mais uma vez, o versículo 9, estou acelerando, fala que como Deus havia ordenado a Noé, assim ele fez. E exatamente, até então, irmãos, Noé age pela fé, né? Noé age confiando na palavra de Deus, nada acontece, só que no versículo 10, a gente lê algo magnífico, né? E aconteceu que, depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Sabe o que foi que aconteceu aqui, irmãos? Uma reversão da criação. Quem lembra aí lá as aulas de EBD, né? Aí quando eram crianças, quem estava aí na igreja quando era criança, quem não, das suas leituras, né, das suas devocionais. Lá no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, né, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, até que Deus disse, haja luz, e houve luz. Foi o primeiro dia, e no segundo dia, o que é que ele faz? Ele separa as águas que estavam no firmamento e as águas que estavam embaixo, né, e ele cria, no caso, os céus, né, as nuvens, as águas que estão em cima, as águas que estão embaixo. Mas nesse momento há uma confusão. As águas que estão em cima e estão embaixo. É tudo água, irmãos. Percebem aqui como Deus está dando um reset pesado mesmo na criação. Ele retorna aquilo que aconteceu lá no segundo dia da criação. Agora não é mais possível discernir nem porção seca. É água e água. Ninguém sabe o que é água que está em cima e água que está embaixo. Só tem água. O mundo está tomado por água. São 40 dias chovendo. 40 dias de águas fluviais também. Fluviais vem da chuva, né? Mas como não tinha chovido, eu acho que deve ser fluviais, faz mais sentido, né? No meu ponto de vista. Enfim, o fato é que brotam águas, né? As águas que estavam nos lençóis freáticos naquele momento e as águas que estavam em cima
tudo se rompe, irmãos, tudo se rompe. Eu sempre falo para o pessoal ali na Bethesda, sempre falo quando eu tenho a oportunidade para os irmãos, que o fato de nós vivermos debaixo da graça comum, né, debaixo da graça de Deus, de não nos punir, na medida em que nós vemos, às vezes, no Antigo Testamento, né, casos como Ananias e Safira, né, por a gente não ver esse tipo de coisa talvez acontecendo com tanta frequência nos nossos dias, a gente acha que Deus está diferente, né, que Deus não se importa muito. A gente acha que Deus talvez tenha desistido de voltar, talvez Deus tenha desistido do grande julgamento, e aí tudo que está escrito na Bíblia sobre o trono branco, então não vai acontecer mais. E o que é isso, né? Vocês estão estudando Apocalipse lá com o pastor, eu acho que ele está deixando claro que vai acontecer, não vai acontecer. Tudo aquilo vai acontecer, irmãos. Da mesma forma que foi nos dias de Noé, depois de 7 dias, tudo que Deus disse que ia acontecer, aconteceu. As águas caíram. Nesse dia foi o dia que Noé e os seus filhos entram na arca, todos os animais, segundo a sua espécie, o Senhor fecha a porta da arca. A salvação de Noé se deve unicamente à graça divina. O ato de Deus assinala a proteção divina que impede o furioso dilúvio de tragar o navio. E essa tempestade continua, irmãos, e essa tempestade é uma tempestade constante, né? O versículo 17 fala que as águas subiram e elevaram-se a arca e elevou a arca sobre a terra. As águas prevaleceram e aumentaram muito na terra. Na minha versão, pelo menos, o conectivo está: a arca, porém, flutuava sobre as águas. A tempestade está acontecendo, irmãos. A tempestade está acontecendo. O mundo está em crise, guerras, pandemias, rumores de guerra, está acontecendo tudo que vocês assistem na televisão, ou como eu, talvez não assistam, né? Mas não estou dizendo que eu estou certo, não. Às vezes eu estou um pouco desinformado, tenho que assistir um pouquinho mais. Mas o fato é que o mundo está aí, prevalecendo essas circunstâncias, e a tempestade aumentando. Porém, irmãos, aqueles que estão em Cristo, e a arca aqui está apontando para a salvação em Cristo. Porém, a arca flutuava sobre as águas. Isso é muito interessante, irmãos. A tempestade está acontecendo. As águas estão aumentando. Nós estamos sofrendo, nós estamos vendo e passando por esse período. Porém, em Cristo, nós flutuamos sobre as águas. A gente vai ver também o texto, né, onde Pedro anda sobre as águas também, metaforicamente, fazendo um link, né, com esse texto. E embora as águas prevaleçam excessivamente, embora morram todos os seres vivos e todos os seres humanos foram exterminados, o versículo 23 fala que Noé e os que estavam com ele na arca não morrem. Noé e os que estavam com ele na arca são preservados. E mais uma vez o versículo 24, né, fechando o capítulo 7, fala que as águas prevalecem sobre a terra. As tempestades, irmãos, com certeza vão aumentar de intensidade, mas nós temos uma garantia de superior ressurreição. Eu gosto muito de como o capítulo 11 de Hebreus acaba, né? Claro que todo o capítulo é lindo, né? A galeria da fé, e a gente fica maravilhado com aqueles homens, com as histórias de fé, com as histórias de milagres. E a gente até queria que esse capítulo talvez fosse maior, né? E que o autor aos Hebreus não tivesse resumido, né? Ele fala, me falta tempo para falar sobre fulano e cicrano. Mas ele acaba, irmãos, depois de falar sobre tantas coisas, né, bonitas e boas, versículo 35 do capítulo 11 de Hebreus, fala que alguns extinguiram o poder do fogo, alguns fecharam a boca dos leões, mas alguns também foram torturados. Alguns não aceitaram resgate para obterem superior ressurreição. Alguns passaram pela prova de zombarias e açoites, algemas, prisões, foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos a fio de espada, andaram como peregrinos, vestidos em peles de ovelhas e de cabras, passaram necessidades, foram afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Irmãos, essa descrição descreve homens de fé, homens na mesma situação de Noé,
Homens que enfrentaram tudo isso, mas eles enfrentaram tudo isso e foco na primeira parte lá do versículo 35, para obterem superior ressurreição. As tempestades, irmãos, vão acontecer, as tempestades vão aumentar, as tempestades, a tendência é aumentar aí a intensidade, com certeza, mas nós temos uma garantia de superior ressurreição. Nós temos uma garantia de que em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo nós somos mais que vencedores. E a arca, e nós estarmos firmados, nós estarmos ali embarcados nele, né? Acho que aí isso dá até um tema para um acampamento de criança, né? Embarcados nele, a gente com certeza, irmãos, vai estar na tempestade, porém flutuar sobre as águas, como o texto que nós lemos aí afirma. E nós precisamos orar, irmãos, nós precisamos usar os meios de graça para isso, né? Porque não é fácil, não é simples, né? Quando a gente lê esse tipo de coisa lá, a gente vai para Romanos 8, aquele final, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem isso, nem aquilo. A gente acha tão bonito, né? Mas vocês queriam mesmo passar por tudo isso, passar por todos esses perigos, passar por tudo isso para testar a sua fé? Irmãos, são circunstâncias muito delicadas, são circunstâncias que realmente, elas, se não fôssemos guardados no amor de Cristo, né, como Paulo fala aos Romanos, com certeza a nossa tendência era esmorecer na fé. A Bíblia fala, inclusive, né, para nos mostrar como nós somos limitados, que se não fosse por amor aos eleitos, né, ele abreviaria os últimos dias, né, os últimos dias seriam abreviados para que nenhum se perdesse. Então nós precisamos orar, nós precisamos nos firmar e nos alicerçar nas promessas maravilhosas que o Senhor nos faz na sua palavra. Vamos orar nesse momento, fechar os nossos olhos e cantar ao Senhor também uma canção que não canta muito, né? A gente não costuma cantar muito lá vocês não costumam cantar muito, melhor dizendo, lá em Glória, mas vou chamar nossa irmã Elma, né, que veio conosco lá da IPJO para nos ajudar também aqui nessa canção. E aproveitar ela aqui e pedir para ela orar já, primeiro por a gente, e em seguida a gente vai cantar essa canção. Deus querido, nós te agradecemos por esta oportunidade de estarmos atentos, Senhor Deus, para ouvir a Tua palavra. E te pedimos que guarde, Pai, no nosso coração, na nossa mente, para que nós possamos te obedecer, Senhor, em todo o tempo, fazer a Tua vontade, cumprir, Pai, o Teu querer em nossas vidas, que nós possamos estar juntinhos a Ti, Deus, caminhar contigo a cada dia. Ajuda-nos através do Teu Santo Espírito, no nome santo de Jesus. Amém. Cadê você? Eu vou pegar um. Claro que se os irmãos souberem, podem cantar também, viu? Eu acho que sabe a música famosa. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor, cobre-me. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor.
alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também descerei, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus, descansarei, pois sei que és Deus, descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Louvamos a Deus pela palavra que ouvimos, palavra bem explicada, e certamente que o Espírito Santo faça aquilo que Danilo não pode fazer, que é aplicá-lo ao nosso coração